Aqui, ó, Padre Fábio, se eu estiver errado, me corrija. Quem escreveu foi a Ana. Eu recebi um convite para trabalhar na comunidade e não aceitei. Fui severamente criticada por isso. Eu sei que moro perto da igreja, passo em frente e poucas vezes entro. Mas eu nunca deixei de dar um sorriso para o garoto que vigia os carros, vê-lo feliz. Quantas vezes minha vizinha, que é sozinha, me convida para entrar e conversar, eu nunca recusei. Quantas vezes pelo caminho encontro pessoas conhecidas que elogiam os meus filhos com sinceridade. Eu sei que não faço esforço nenhum para ser uma boa cristã dentro da igreja, mas eu faço um esforço danado para minha casa ser um lar, programar bem os meus filhos, ter amigos, ser amiga, aprender com os meus erros. Eu me considero cristã, porque amo Jesus. O que eu recebo de bom é consequência. Sua bênção. Um grande abraço, Ana. Na verdade, a Ana fala demais, é um desabafo, né? Ela deve ter sido criticada por não ter nenhuma atividade dentro da igreja, né? Eu acho interessante, Ana, que a primeira coisa que a gente tem que viver, realmente você já está vivendo. Não adianta nada a gente estar enfiado lá dentro da igreja e a gente ser uma pessoa ruim, não é verdade, gente? Aliás, o que é de gente ruim que você encontra enfiada dentro da igreja, aquelas que falam assim, tem 30 anos que eu coordeno a pastoral do batismo. Mas ela é um mau humor em pessoa, ninguém aguenta ela em casa, né? Precisou, às vezes está precisando ser batizada. Batizada na alegria, né? Para ver se melhora, né? Às vezes a gente é um contra-testemunho mesmo. Às vezes as pessoas vêm, aquele lá está lá dentro da igreja. Deus me livre, eu não quero ser igual a ela, não. O grande problema, o Nietzsche dizia isso, né? Um filósofo ateu, ele falava assim, o problema do cristianismo não é Jesus, são os cristãos. A palavra de Jesus é maravilhosa, a vida de Jesus é maravilhosa, mas quando você olha para os cristãos, se desanima. E ele tem um pouco de razão. Às vezes, minha gente, nós acreditamos, né? Nós acreditamos a nossa salvação na nossa pertença à igreja. Cuidado. Porque às vezes, e Jesus já falava isso, as prostitutas vos precedem, isto é, vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Porque Jesus sabia muito bem da qualidade religiosa que se tinha naquele tempo. Ele via os bastidores dos templos e ele via que o espírito que prevalecia ali realmente não era um espírito bom. As pessoas não agiam, né? O culto religioso não era para torná-las melhores, mas era para aparecer. Quando você via que aquela pessoa estava fazendo tudo o que estava fazendo para ser vista. Jesus criticou severamente os fariseus, chamou de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado, né? A gente sabe direitinho, é aquela cova feia que só passou uma de mão de cal. Tá tudo podre ali dentro. Mas por fora a gente faz bonitinho, aquele mármore, aquela coisa toda. Mas vai abrir lá para você ver que tristeza que é. A contradição da beleza do que está fora para a podridão que está dentro. É isso que nós precisamos analisar. Eu sempre digo isso, olha, religião de cumprir preceito, de fazer o absolutamente necessário, não. Agora, Ana, pode ser que dessa sua experiência de bondade nós estejamos necessitados. É bonito isso, você pensar assim. Já que você sente que está tão bem encaminhada para a vida, quem sabe a sua participação na comunidade vai ajudar a encaminhar bem os que estão lá. O seu testemunho pode ser mais vivo. Mas que isso não seja uma obrigação, minha filha. Se você não descobrir o valor de estar lá dentro, não adianta. Não adianta você ir por obrigação. A participação na comunidade, ela tem que ser fruto de um movimento natural de Deus em nós. E volto a dizer, às vezes a gente fica condenando as pessoas porque elas não participam do mesmo grupo que nós. Vocês recordam isso? Quando começou o movimento de renovação carismática, o quanto que quem não era da renovação carismática era desprezado? Parecia que estava no inferno. A gente, né? Quantas vezes eu fiz esse discurso? A gente, ela é uma pessoa, mas ela não é renovada. Como se ela fosse uma pessoa de segunda categoria, né? Terceira categoria. A renovação, não, pelo amor de Deus. E tanto é que a gente superou tudo isso, né? A gente enxergar que quanto mais Deus entra na nossa vida, mais tolerante a gente fica com os outros. Um termômetro bonito de conversão é a tolerância. Não adianta nada ir à missa, comungar, fazer tudo, papapá, se quando você chega em casa,
você não tem tolerância com as pessoas que são difíceis para você. E mesmo porque o evangelho está sendo proclamado aí nessa hora. Na hora que você abre a porta que você chegou da missa, se não existe um testemunho no seu jeito de viver, no seu jeito de acolher os que estão lá, os que não foram, né? Porque tem gente que já chega com aquela cara emburrada, né? Ninguém foi à missa nessa casa hoje. E tá todo mundo feliz lá, né? A única pessoa que tá mal é a que foi. A única ruim da história é a que foi, porque só ela tá mal-humorada, só ela, né? Aí parece que a gente faz o absolutamente contrário do que viria fazer. Aí a gente trata mal, a gente chuta o cachorro, né? Derruba o balaio de manga. Como se todo mundo tivesse que, né, que viver a mesma experiência que nós. Não, pelo amor de Deus. Eu sempre digo isso, olha. O principal da religião em nós tem que ser fazer a gente ser um ser humano melhor. Isso não é reduzir a religião ao contexto do humano, não. Mesmo que a gente só pode ser melhor quando nós vivemos a vida na graça. Fora da graça, a gente só é desgraça. Não é? A gente vira uma desgraça se a gente não está na graça. Então, a minha experiência com Jesus, ela me faz ser melhor. A minha participação na Eucaristia me faz ser mais tolerante com os que eu não conheço, com aqueles que não vivem do mesmo jeito que eu. E assim eu vou aproximando as pessoas de mim, gente. Eu não posso entender que uma pessoa seja religiosa, literalmente falando, o bom sentido da palavra. Religioso é aquele que liga, que religa, que traz para perto. Agora, se eu sou um religioso, se eu espanto todo mundo, alguma coisa está errada comigo. É igual freira, que a gente tem medo de freira, né? Todo mundo tem medo, um pouco de medo de freira. Claro que tem muita freira, irmãs religiosas. Eu, particularmente, tenho experiências muito positivas com irmãs. Mas existem pessoas que têm pavor, sabe por quê? Por causa daquela época que isso. Passou um padre pela minha vida que até pouco tempo eu tinha pesadelo com ele. Do tanto que o homem era bravo. Sabe quando você sonha que ele está chegando perto e você acorda naquele desespero, já querendo, né? Então, existem pessoas que têm o dom de nos afastar. E engraçado que, na verdade, elas são frágeis, né? Durante muito tempo, o modelo de padre foi baseado assim. Quanto mais respeito a gente tivesse dele, menos a gente via que ele era pecador. Então, ele queria assim, né? Queria parecer o bom na história. Hoje não, acabou isso. O verdadeiro líder religioso é aquele que traz para perto. É aquele que inspira confiança. Já contei para vocês a história do Padre Léo? O Padre Léo, uma vez, ele atendia lá no Colégio São Luís, né? Lá em Brusque. Eu vi o Padre Léo começar esse sucesso todo dele. E aí eu era frater lá. Aí ele me encontrou rindo, né? Ele falou assim, você não sabe o que me aconteceu hoje aqui. Eu falei, o que foi? Essa zanta dessas mulheres que mandam os filhos confessar, obrigado. Acha que a gente vai resolver o problema delas. Eu falei, o que aconteceu, Léo? Não, eu estava entrando ali, aí vi um rapaz sentado lá e me chamou a atenção, ele sentado no meio fio ali perto do colégio. Eu perguntei, meu filho, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, minha mãe queria que eu viesse aqui confessar, mas eu não estou com vontade de confessar nada, estou só esperando passar a hora para ir embora, para ela achar que eu confessei. Aí ele virou e falou assim, mas você vai confessar com quem, rapaz? Tem padre aí? Ele falou, tem um tal de Padre Léo. Aí o Léo falou assim, aí o Léo achou interessante, aí o Léo sentou do lado dele. E isso, gente, lá perto da sala onde o Léo estava atendendo, estava uma fila de dobrar quarteirão, esperando por ele. E era logo depois do almoço, ele sentou. Mas esse Padre Léo atende aí? Diz que ele é diretor desse colégio aí. E aí ele falou assim, eu também não gosto desse trem de confessar, né? Eu nunca dei certo com esse trem. Falando pro menino, né, pro rapaz. Acho uma bobageira esse trem de ficar falando um pecado papado. E aí conversa vai começando. Mas o que você queria falar para ele, rapaz, que você está tão preocupado? Eu queria falar para ele os trem aí. E aí contou tudo que ele queria falar pro pai. Aí contou tudo que tinha que falar. Não, na verdade minha mãe queria que eu viesse, porque ela sabe que eu fiz, papapá.
Aí o Léo falou assim, e aí o Léo foi conversando. Eu falei, pois é, eu sou o padre Léo, rapaz. Aí ele levou aquele susto, e nisso sorriu, né? E já, enfim, já estava religado. Tá vendo a experiência religiosa? Como que é? A experiência religiosa é essa que nos traz para perto, que nos dá coragem de contar o que a gente tem de pior. Isso é que é bonito. A experiência religiosa nos une em dois pontos, no que a gente tem de mais bonito e no que a gente tem de mais feio. E não precisa ser padre para fazer isso na sua vida não, viu? Às vezes você tem amigos que cumprem o papel de serem religiosos na sua vida, porque eles lhe encorajam para você trazer para fora o que você tem de pior. Ou lhe encorajam para trazer para fora o que você tem de melhor. Aquela experiência de quebrar os paradigmas, né? Porque ele poderia muito bem falar, ele poderia passar direto, não. Eu só atendo confissão dentro da minha sala, você vai ter que agendar um horário comigo. Ele nunca mais volta. Nunca mais volta. Agora, se a gente quebra o protocolo para aproximar, isso é uma experiência. É o que Jesus fazia, minha gente. Eu pergunto para vocês, Jesus tinha algum protocolo ao lidar com as pessoas? Não tinha. Liga para a minha secretária, passe um e-mail, que eu vou ver o que eu posso fazer para você. Não. Era a experiência de encontrar. É aquela experiência de você estabelecer o vínculo que pode. E de você fazer o bem que você pode. É bonito você pensar isso. Eu penso isso também. Você descobrir que a sua atitude pode ser religiosa o tempo todo. Aí você descobre que você reza com a sua atitude. Quando você faz questão de oferecer ao outro o que você tem de melhor. Quando você faz questão de dar ao outro a sua melhor parte. Então eu não vivo para fazer fofoca, eu vivo é para congregar. Se a minha palavra não vai fazer diferença, eu não vou falar. Para que eu vou magoar você? Volta a dizer, né? É aquele espírito de porco, né? Tem gente que só faz questão de dar notícia ruim. E vaza, né, depois, né? E fica bravo se alguém deu a notícia ruim antes dela. Como é que você já sabe? A nossa experiência não precisa... É isso que eu estou falando. A participação na comunidade é importante por causa da vida sacramental. Ponto. Da vida sacramental nasce a vida fraterna. Então eu gosto de estar na minha comunidade porque eu me encontro com as pessoas, eu estabeleço vínculos, eu descubro a necessidade de um e outro, aí faço aquilo que nós falamos no primeiro bloco. De repente eu descubro que tem uma família necessitada de ajuda financeira. As aparências enganam, gente. Quanta gente às vezes está necessitando de um dinheiro para uma consulta e não tem? Quantas pessoas estão necessitadas às vezes de uma caixa de remédio e não tem coragem de pedir? A crise, ela está em todo lugar. E aí entra o desdobramento da vida na comunidade, que é a minha sensibilidade em perceber as pessoas, em tratá-las bem, em acolhê-las, em ser amigo delas. Isso é cristianismo. Veja bem que no antigo, lá no Ato dos Apóstolos, qual é a palavra que deve identificar a comunidade? É a comunhão. Tanto é que, olha, os cristãos eram vistos, e o que eles falavam? Vede como se amam. Esse é o termômetro. A nossa religião, ela está provocando frutos em nós à medida em que nós estamos demonstrando que nós amamos. Se não, é conversa fiada. É conversa para boi dormir. É rito que não tem poder de mudar a vida de ninguém. Nós não podemos fazer uma experiência assim. Não posso estar dentro da igreja, mas se a igreja não está dentro de mim, não vai acontecer nada na minha vida. Senão o reino não acontece. Meu avião cai, as coisas caem, eu vou para o chão, mas nada é transformado dentro de mim. A gente não falava no início do programa que no momento da queda nós descobrimos um jeito novo de renascer, de levantar, de recomeçar? Pronto, é disso que nós estamos falando. A minha experiência dentro da igreja, ela me fortalece no momento da minha queda. A minha vida nos sacramentos me fortalece para me erguer destas inúmeras quedas que vão acontecendo ao longo da minha história, ao longo da minha vida. E isso é o bonito, né?
quando a gente descobre que dentro de mim há ainda um espaço a ser descoberto. O meu cristianismo ainda não está totalmente revelado. E há algumas áreas da minha vida em que eu ainda estou no Antigo Testamento. Eu ainda preciso conhecer Jesus. Porque às vezes nós já conhecemos Jesus em diversas áreas da nossa vida, nós já conhecemos Jesus. Mas talvez Jesus ainda não tenha entrado em algumas áreas do nosso coração, é porque a gente ainda não apresentou o nosso coração a Ele. Não, Jesus, eu quero ser cristão, mas eu não quero que você mexa no meu dinheiro. Eu não quero repartir isso com ninguém. Então eu sou cristão até aqui. Ah, Jesus, tá bom, eu quero ser seu seguidor, mas eu quero continuar fazendo a minha fofoca, Jesus. Eu não consigo ficar, não. O que eu vou conversar com a Marlene depois do almoço? Então, a gente apresenta o coração a Jesus, mas a gente não apresenta ele todo. Aí é só você pensar. Quais são as partes do seu coração que ainda não foram apresentadas a Jesus? Ou quais foram as quedas que você levou na vida e que você ainda não foi capaz de descobrir o que aquilo poderia te ensinar? Ou às vezes até descobrir que está deitado lá até hoje, né? É como se o Luiz Augusto, ao saber sobrevivente, né, o saber-se sobrevivente do acidente, ele decidisse ficar no meio dos escombros. Quantos de nós, o avião cai, a gente sobreviveu, mas a gente fica no meio dos escombros? Ou não é raro isso acontecer, não? Quantas vezes você descobre que você está no meio de escombros, porque você ainda não teve coragem de assumir que você sobreviveu? Preferiu ficar meio morto. Preferiu fazer a experiência de não ir adiante. Fica lá, precisando de ajuda o tempo todo, sendo vítima o tempo todo. Alguém tem que levar as coisas para você, porque você está no meio dos escombros, não tem coragem de sair. Não, pelo amor de Deus. Depois da tragédia é hora de recolher o que sobrou. Depois do acidente é hora de recomeçar a vida. Se nós sobrevivemos, se nós estamos na experiência favorável de poder continuar, não percamos tempo. Fazer o reino de Deus acontecer é isso, é você tomar a atitude certa para que a vida prossiga. Não temos o direito de ficar parado. Não temos o direito de ficar lamentando, meu avião caiu, e agora? E olha para um lado, e olha para o outro. E olha para um lado, e olha para o outro. Estado de vítima é isso, né? Aliás, eu quero agradecer. Nós com aquela estratégia de comprar. Lembra que eu falava isso? Nós precisamos começar a comprar os nossos livros nas grandes redes de livraria do país. Lembra que eu falava? Viram o resultado na semana passada? 2 livros na lista dos mais vendidos da Veja. 1 da Canção Nova. Vitória de vocês. Fiquei feliz demais, porque o Quem Me Roubou de Mim entrou na semana passada, se manteve nessa semana, e se a gente continuar fazendo essa experiência, a gente vai fazer essas livrarias ter os nossos produtos lá, que antes eles não queriam ter. Bom, mas agora na hora que apareceu na lista da Veja, né? Então fica com o reconhecimento. E naquele livro, Quem Me Roubou de Mim, eu falo do espírito de vítima. Existem alguns sequestros, né, da subjetividade, dos afetos, que faz a gente virar vítima. O que é a vítima, gente? A vítima é alguém cujas fraquezas nós podemos explorar. Aquele que viveu a queda e que está no meio dos escombros vive a condição de vítima. Vítima não dá conta da vida. Ela vai ser sempre uma coitadinha. Olhem para mim, tenham pena de mim. Eu não consigo viver. Eu não estou dando conta da minha vida. Minha vida está difícil demais. Mas aí, você precisa descobrir que este estado de vítima, ele é alimentado por você mesmo. Pare de falar. Primeira coisa que a gente tem que parar, que a gente tem que mudar é o discurso. Eu não estou dando conta, eu não sei, não, para de falar isso. E começa a trabalhar em torno do que você não dá conta e em torno do que você não sabe. Porque é o único jeito que a gente tem de superar o estado de vítima. O reino de Deus não é feito de vítimas.
O reino de Deus é feito de pessoas que lutam. Não importa que a gente perca. Nós vamos perder de vez em quando. Mas o mais importante é a gente não desistir de lutar. É a gente ir adiante. É a gente abrir as fronteiras, demarcar o nosso território e dizer, eu não desisto. Assim como Luiz Augusto teve a bonita experiência de sair vivo dos escombros de um avião que caiu. Nós também podemos fazer. Pode ser que seu aviãozinho esteja também perigando de cair. Levante desse solo. Pode ser que o seu aviãozinho já esteja no solo. Pode ser que a sua vida já esteja nesta experiência. Você está precisando sair dali. Saia do meio dos escombros. Redescubra o valor de viver e de ser feliz.